Bom dia. Desculpa o atraso. Eu consegui dar uma topada com o dedo na cama. Sabe aquela que assim, o pé passa e o dedo fica? Né? Aí atrasou um pouco. Pelo que eu vi lá dos questionários, o pessoal não teve muita dificuldade, está tranquilo, enfim. Né? A tendência é a gente ter mais questões discursivas daqui para frente e tal, né? Mas está funcionando até agora, né? Aí hoje ainda eu mando para vocês corrigido. Beleza? Imagina, o que nos faz agir, né? Em termos propriamente morais, né? No nosso encontro da semana passada, nós vimos umas questões mais conceituais mesmo, em torno de ética, de moral, né? Em que basicamente moral requer razão e consciência. É assim que a gente consagra a ideia de moral. Que moral não tem propriamente algo a ver com afeto. Não no sentido de causa. Não é o afeto que te causa alguma coisa. E coisa essa digna de ser chamada de moral. Claro que o afeto te movimenta. Claro que o seu sentimento te move. É claro que ele te guia de alguma maneira. Agora, as primeiras formulações na história do pensamento, eles tentam dar conta, reconhecendo que os seus sentimentos têm um papel fundamental no seu comportamento, no seu jeito de pensar, no seu jeito de agir, mas ao mesmo tempo tem uma pretensão de afastar o sentimento, de transformar o comportamento moral, ou pelo menos o bom comportamento moral, em algo 100% racional. Eu sinceramente, eu não sei se isso é possível, né? Eu não sei realmente se dá para alguém ser completamente racional e não ter nada de passional. Eu lembro de um filme B, horroroso, dos anos 70, eu acho, chamado Invasores de Corpos. Tem uma versão mais recente dele, tão ruim quanto. Que é um filme de ficção científica, meio terror, meio... Eu ri no filme. Então, assim, é um terror, assim, mas que não aterroriza muito, não. Mas que o enredo do filme é que vem parar aqui uma planta ET, né? É uma invasão alienígena, só que o alienígena é uma espécie de samambaia. Né? Você também tem um gosto esquisito para filme, né? Já viu também, né? E aí, quando a pessoa dorme, essa espécie de samambaia ali, ela envolve a pessoa enquanto dorme, né? Enquanto dá uma cochilada, forma um casulo em torno dela, e aí, em pouco tempo, dentro desse casulo, sai um clone da pessoa. Né? Fisicamente igualzinho. E a pessoa mesmo, de verdade, vira uma espécie de geleia. Né? Então, a pessoa é desintegrada e é substituída no mundo por um clone fisicamente igual. A única diferença é que esse clone não tem nenhuma emoção. Nenhuma. Né? E aí o filme vai rolando, né? Enfim, tem sempre um casal no filme, né? Esse casal se toca do que está acontecendo, da invasão alienígena, tenta ao mesmo tempo sobreviver e dar um jeito no negócio, né? Salvar o planeta Terra. É claro, é um casal de americanos, porque no cinema é sempre um americano que salva o mundo. E a coisa toda, a ação toda acontece porque os clonados, os alienígenas clonados pela samambaia, né? Eles olham para você e não sabem se você é clonado também ou se você não foi clonado ainda. Ou se você tem que ser ali capturado para ser posto para cochilar e ser substituído por alguém racional, né? Então, para testar, eles chegam na sua frente e começam a falar alguma coisa que deveria provocar em você algum tipo de reação. Né? Aí olha para você e diz assim: o Vasco não tem chance mesmo. E aí uma lágrima começa a escorrer no canto direito do seu olho. Aí pronto.
Aí o ET já denuncia, né? Ah, esse aí tem emoção, esse aí tem sentimento. Então, assim, você vê que ali, apesar do filme ser totalmente trash, né? Mas essa coisa de ser 100% racional, o quanto ela está distante da gente. O quanto nós somos movidos numa razão, numa proporção muito grande mesmo pelos sentimentos. Talvez até nós tenhamos os sentimentos comandando. E a razão, ao contrário, a razão como algo que aparece ali só para tornar aceitável aquilo que a gente deseja, só para justificar para os outros o que a gente deseja. Aliás, tem uma frase que é de Spinoza, aparece num livro chamado Ética, na parte 3 da Ética, bem no começo. Diz mais ou menos o seguinte: a gente não gosta de uma coisa porque essa coisa é boa. A gente diz que a coisa é boa porque gosta dela. O sentimento vem antes. E agora que o sentimento vem antes, a gente usa a razão só para justificar e mais nada. Bom, mas não é assim que a história do pensamento começa, não é assim que a história da filosofia começa, não é assim que ela vai tratar as emoções, não é assim que ela vai tratar o sentimento. Ela vai pegar o sentimento e colocar como uma coisa muito ruim. Na verdade, como a causa de todo o mal. A causa de todo o mal. Vai começar por Platão. Se você pega na filosofia os pré-socráticos, o grande critério para servir de divisor de águas não é propriamente o método, nem o jeito de pensar, nem inteligência, nada disso, mas uma preocupação com o objeto. Você está pensando o quê, afinal de contas? Qual é a sua preocupação? O que você quer saber? Os pré-socráticos queriam saber da natureza física mesmo. Do humano, de nós, do nosso comportamento, daquilo que você pode chamar de ética ou moral, pouco importa, preocupava-se na medida em que você se encaixasse na natureza, você como parte da natureza. A ideia básica é, se eu entender a natureza, eu entendo todo o resto. O resto fica fácil. E o resto inclui a gente, como parte dessa natureza. Mas quando vem Sócrates, a coisa muda de figura. Porque aí, independente da natureza, nós mesmos entramos aí em tela como um tema a ser discutido. É isso que torna possível, inclusive, discutir política. Porque a política pressupõe um certo distanciamento da ideia de natureza. Porque imagina, se 100% da forma da gente se organizar socialmente for natural, meu amigo, o que é natural você não inventa, né? O que é natural está dado. O que é natural você não precisa nem ensinar. Imagina, a ideia de direito natural, leva da forma mais rigorosa possível a ideia de direito natural. Se o direito for de fato natural, ele deveria ser algo meio que instintivo da gente. Instintivo ao ponto da gente não precisar nem de código. Menos ainda de curso de direito na universidade, porque isso é instintivo. O riso é natural em você. Ninguém precisa ensinar você a rir. A criança ri sozinha. Sozinha. Agora, a graça, isso é cultural. O que é engraçado ou deixa de ser engraçado é cultural. De tempos para tempos, a ideia da piada engraçada muda. De povo para povo, a ideia da piada engraçada muda. Isso é cultura, isso é invenção. Agora, o riso não, o riso é natural. Então, quando falam de política, estão pressupondo que tem muita coisa do nosso jeito de viver que não tem patavina nenhuma a ver com a natureza, que é inventado. E a grande preocupação é saber desse nosso poder de inventar a vida, de inventar um jeito de viver, de inventar política, por exemplo. Como que a gente deveria fazer? Porque quando se trata da natureza, eu não tenho problema para saber o que é o certo e o que é o errado. Se você está ligado à natureza, 100% ligado à natureza, o certo é o natural. O certo é agir em conformidade com a lei da natureza. E errado, tudo aquilo que significa viver em desconformidade com a vida em natureza. Então, como é que fica a sua natureza nessa história? Qual é de fato o papel da natureza e qual é de fato o papel do que há de não natural em você? Vamos dizer assim, de artificial. Ou da sua capacidade de criar coisas que depois de criadas a gente chama de artificial. O quanto cada um desses lados pesa em você, né? Bom, como ponto de partida nosso aqui, é Sócrates, porque é ele que vai
de fato, encarar esse tipo de questão. E como Sócrates não escreveu nada, ele era um sujeito que saía por aí dizendo só sei que nada sei, se eu não sei nada, vou escrever o quê? Né? É mais ou menos você pouco antes da prova. Assim que entrega o papel ao maço, não sei. Só sei que nada sei. Né? Sócrates foi condenado à morte, acusado formalmente na cidade de corromper a juventude. No caso, a corrupção da juventude significava incutir na juventude a crença em outros deuses que não os deuses de Estado. Na Grécia Antiga, essa espécie de tipo penal tinha um nome, chamava-se impiedade. Impiedade. É diferente da ideia ou do uso que a gente faz da palavra impiedade hoje. Que ser impiedoso é ser perverso, é ser malvado, cruel. É porque nós usamos o sentido de piedade no sentido cristão de piedade. E, portanto, é um comportamento contrário ao único mandamento que aparece no Novo Testamento, que é amai-vos uns aos outros. Então, ser impiedoso é basicamente odiar as outras pessoas e agir como quem odeia, ao contrário de agir como quem ama. Isso é impiedade. Mas o sentido literal dessa expressão quando nasce, ser pio, significa ser crente nos deuses e crente nas regras religiosas. E, portanto, ser piedoso não significa necessariamente ser uma pessoa amorosa. No sentido cristão, sim, porque isso é a base dessa religião. Mas na religião dos gregos antigos, o amor ao próximo não está na pauta. O amor ao próximo não está no papo de Deus nenhum. Né? Então, ser pio significa você, de fato, reverenciar os deuses, honrar os deuses, no plural, todos eles, ou, no mínimo, o Deus da cidade, na medida em que cada cidade tinha lá o seu Deus. E a ideia dos gregos antigos é que, olha, nada, absolutamente nada do que acontece na sua vida é de fato decidido por você. São os deuses que decidem tudo por você. São eles que determinam o que vai acontecer ou deixar de acontecer na sua vida. É comum aqui na universidade, no começo do curso, você encarar Antígona, de Sófocles, né? É um bom exemplo. A tragédia, aliás, a ideia grega de tragédia. O trágico é aquilo que você não controla. Tragédia não é sinônimo de tristeza, tragédia, a narrativa trágica é sinônimo de descontrole. Quando você pega a própria trilogia tebana, 3 historinhas, 3 peças de teatro escritas na sequência, continuação, a primeira fez tanto sucesso que você lança o 2 ou 3, que nem Hollywood faz hoje. A história de uma família que governava Tebas, a família de Édipo, né? Tudo começa com Laio, rei de Tebas, que quando tem um filho, pede para o cunhado perguntar ao oráculo, o oráculo de Apolo, que é o deus do conhecimento, o deus que traz a notícia, inclusive, do seu destino traçado pelos deuses. Como todo pai e toda mãe que acaba de ter um filho recém-nascido, olha para o garoto e para a garota, começa a pensar, o que vai ser dessa criança quando crescer? Né? A gente sempre vai pensando no futuro, preocupando com o futuro. Grego antigo também. Aí chegava lá e perguntou para Apolo, vem cá, o que vai ser dessa criança quando crescer? E Apolo diz, vai matar o pai. Aí quando volta com a notícia, Laio e Jocasta, os pais, ficam horrorizados e tentam evitar esse destino terrível. Porque assim, a morte assusta todo mundo. A gente não está de boa preparado para isso. A gente sabe que vai morrer um dia. Mas assim, uma condição para a gente viver bem e tranquilo é se alienar desse fato, né? A gente sabe que um dia vai morrer, mas você não fica pensando nisso o tempo todo. Se você pensar, te deixa borocochô, se pensar, sabe, te paralisa. Você sabe que se atravessar Fernando Ferrari no momento em que está vindo uma Scania 112, com o pé lá embaixo, a chance de você virar pastel no asfalto é enorme, né? Mas quando você atravessa, a condição para atravessar a rua é, sinceramente, acreditar que naquele momento isso não vai acontecer. Né? Então, é a condição para você se locomover no mundo. Agora, para o grego, além desse medo da morte, genérico, vamos dizer assim, ele tinha um outro medo. É o medo da forma como você morre. É como se de todos os instantes da sua vida, o último fosse disparado o mais importante. Então, uma coisa é você morrer
fugindo da polícia, logo depois de roubar alguma coisa. A outra é você morrer em combate, lutando por uma causa nobre. Outra ainda muito diferente é morrer, talvez no mesmo combate, mas você está do outro lado. E a causa que você defende não é tão nobre assim. Então havia uma preocupação muito grande. É como se toda a sua vida fosse significada por esse momento. É engraçado que a gente até hoje faz isso, de certa maneira, né? Eu lembro de um diálogo que era um papo mais ou menos assim, né? O que aconteceu com fulano? Fulano morreu. Nossa, coitado, mas morreu de quê? Pneumonia. Nossa. Num pulmão ou nos dois? Num só. Ah, ainda bem, né? Que diferença faz, cara? Né? É que menos pior a morte, né? Ah, o ideal é morrer dormindo. Meu amigo, eu não sei, sinceramente, se morrer dormindo é melhor do que estar acordado no instante que antecede a morte, né? Porque a ideia do sono dá a ideia de uma morte sem dor, né? Mas a gente não sabe realmente se dói ou não. Você no sonho vive tanta coisa que parece ser real enquanto sonha. Por que não a dor também? Você vive vários outros sentimentos. Você vive medo, vive um monte de coisa. Talvez gere um pesadelo terrível. Por causa da dor, talvez seja o jeito do cérebro interpretar a dor. Como é que você vai saber? É muito difícil encontrar alguém que tenha passado por isso para depois perguntar para ele. Né? Como é que é? Conta aí. Vou escolher o meu jeito. Mas enfim, os gregos tinham uma preocupação enorme com isso. E morrer assassinado pelo filho, cara, da lista de coisa de morte merda, essa talvez, no mínimo, está na top 5. Então o que o Laio pensa? Vou evitar o destino, vou fugir do destino. Como? É só matar a criança e não ter mais filho, está tudo resolvido. Só que aí, enfim, a ideia não é contar a peça toda, mas você já imagina o que acontece, né? Dá errado, a criança não morre, ela cresce em outra cidade adotada, sem saber que é adotada. Um dia dizem para ela que ela é adotada, já homem feito. Aí, enfim, se isso acontece com você, né? Ah, você é adotado. Qual é a primeira coisa que você faz? É perguntar para os teus pais, né? Vem cá, eu sou adotado ou não? Mas um grego não faz isso, né? Ainda mais um grego de peça de teatro. Um personagem. Ele vai até o oráculo de Apolo. Apolo, sou eu filho de meu pai? Foi exatamente assim que ele pergunta. Né? Apolo também não capricha na resposta, porque o cara já fez uma pergunta merda. Apolo simplesmente diz, você vai matar seu pai. E aí o que o Édipo pensa? Nossa, eu amo meu pai. Não quero matar meu pai, eu não quero cometer um crime terrível desse. Então, para evitar matar o pai, o que ele faz? Foge. Foge para onde? Para Tebas. Quem que ele encontra no meio do caminho? O pai de verdade, que não sabe que é o pai de verdade. E mata o pai de verdade. Ou seja, você tem duas pessoas aqui nessa história que estão tentando fugir do destino. Mas a peça está mostrando para você, e olha, a peça de teatro aqui, no contexto grego, ela é educação. Ela tem uma base moral muito grande. Outra característica das peças trágicas. Elas têm uma moral de pano de fundo. Elas querem contar para as pessoas, querem educar as pessoas no sentido da moral do que é a vida correta, do que é o modo certo de se viver. E o modo certo de se viver é aceitar o seu destino. O jeito certo de viver é abrir mão dessa ilusão de que é você que faz o seu destino. Ou seja, é um discurso completamente contrário do papo da meritocracia que a gente vê hoje. Que tem grande oposição numa certa realidade social, né? Como se todo mundo tivesse exatamente as mesmas condições de sucesso na vida. É o papo da meritocracia. Mas o meritocrata raiz, né, é aquele que ignora isso tudo. E diz que 100% da vida é ele que faz. O meu destino está nas minhas mãos. Eu e mais ninguém. Ponto e acabou. Consequência de um individualismo meio exacerbado. A gente chega nisso. Para entender um pouco melhor algumas coisas esquisitas que acontecem hoje. Mas o fato é que no pensamento antigo, o que domina não é isso. Né? Agora pensa, se todo o seu destino é determinado pelos deuses, como é que fica a moral? Porque o que importa o que eu escolha? Aqui no caso eu estou falando de um crime.
É de um parricídio. Como é que eu posso condenar o parricida por matar o pai, sendo que no duro a escolha de matar o pai, o destino de matar o pai já estava traçado antes dele nascer? Qual o grau de culpa que você tem por algo que você não escolhe? Que é inevitável, que a vida te coloca num conjunto de situações, num conjunto de causas materiais que vai te guiando para um resultado do qual você não tem como escapar. Como é que eu posso responsabilizar você? É um problema, né? É um problema para a pauta criminal, é um problema para o MP. Mas, então você já percebeu que para que seja possível, para que faça sentido no contexto da filosofia de Sócrates, Platão, Aristóteles, eu falar de moral como uma deliberação da razão que torna você responsabilizável por alguma coisa, eu tenho que afastar de você a natureza. Eu tenho que conceber você de alguma maneira como um ser que vai lá, ainda que tenha a natureza, ela não governa você. E que tem um espaço para além da natureza, para uma deliberação que é propriamente sua. E, portanto, boa parte do pensamento grego vai ficar em torno da tentativa de construção dessa psique, daquilo que te move entre uma natureza e uma liberdade com relação à natureza. É isso que vai tornar possível a moral e a política. E é isso que vai tornar possível também uma ideia de direito. A ideia de um direito que nasce da lei. Aquilo que os romanos vão chamar de ius, que é um direito criado. Eles tinham outra ideia de direito, que eles chamavam de fas, que estava associada à ideia de um direito natural divino, e que mudava, portanto, dentro de uma Roma imperial, de território para território. Então, na Judéia, o fas era aplicado de uma forma diferente. Pôncio Pilatos aplicava o direito de uma forma diferente. Porque se o faz é um direito natural, e quem faz o direito natural são os deuses daquela região não são romanos. Os deuses daquela região são outros. São aqueles que os rabinos, ou aquele que o rabino diz que é. É Yahvé, é outro papo, é outro direito, é outra regra. E ele tentava compor. Por isso é um direito que não tem lei escrita. Como é que eu vou escrever um negócio desse? Não tem uma lei que vale para tudo quanto é canto. Está muito mais para um direito internacional. Mas dentro de Roma, a Roma é diferente. Roma tem um Deus só. E mais, Roma tem um povo, e Roma tem uma ideia de política, e Roma é uma república. E numa república, o princípio primeiro é a liberdade daquele que é da cidade, o cidadão. Ser cidadão em Roma é ser nascido em Roma. É ser filho de pai e mãe romano. Não é estar em Roma. Não é viver em Roma. Tem que ter herança de sangue para estar lá. Como somos todos filhos da mesma cidade, dos mesmos deuses, dá para ter um direito só para todo mundo. E por isso dá para escrever. E mais, dá para escrever um direito que é inventado, porque os romanos resolveram isso mais na política do que na filosofia. Roma foi fundada por poucas pessoas, os patrícios. Patrício de pai mesmo. Os pais fundadores. 21 famílias. É como se Roma fosse fundada numa reunião de 21 pessoas. São os 21 famílias que compõem o Senado. O problema é que Roma, essa altura do campeonato, tem muito mais de 21 famílias. Uma galera também nascida aqui, que também vai no mesmo templo, que reza para os mesmos deuses, e que na hora da guerra põe o mesmo uniforme para lutar contra o mesmo inimigo, a plebe, a massa da infantaria romana. Só que o direito não valia para os plebeus, né? Porque diziam, os deuses são mais nossos do que seus. Os plebeus, tudo bem, não vou discutir aqui religião, mas eu quero discutir a consequência da religião, a regra dos deuses. Eu quero que você crie regras para mim. É claro que isso não foi na conversa, né? Foi numa greve. Uma greve. Talvez seja a primeira greve registrada na história. A greve é o seguinte, os plebeus simplesmente não pararam de trabalhar e saíram de Roma. Se a cidade é tua, fica com essa merda. Fica no rabo. E foram embora. Se abrigaram no Monte Palatino. Aqui a gente vai fazer outra cidade. Aí os patrícios olharam, peraí, precisa radicalizar, né? E aí criam a lei das 12 tábuas, assim nasce o ius. Tábua é placa de gesso. Eles, em latim mesmo, album. Álbum de albo branco. Né?
gesso é branco, uma tábua branca, em que a lei é escrita em letras pretas e assinada, uma assinatura que era, a letra estava em sulco, né? Você fazia uma cunha no gesso para escrever. Mas ao mesmo tempo pintava, botava uma tintazinha ali no buraco, no sulco feito, para ficar mais visível o negócio, mais fácil de enxergar. Né? E a assinatura era em vermelho, também um sulco, mas você pintava em vermelho. Daí a palavra rubrica, de rubro, assinatura. Engraçado, toda assinatura em Roma, onde nasce a palavra rubrica, era em vermelho. Tanto é que o nome já denuncia. Né? E hoje parece que é um pecado mortal você assinar qualquer coisa em vermelho. Vermelho não pode. Pode assinar de preto? Preto pode. Azul? Azul pode. Vermelho não pode. Assinou a petição inicial em vermelho. Na área criminal, que é tudo em papel ainda, né? Não pode, o juiz não vai considerar. O mundo vai acabar, abrir um portal para outra dimensão, vai aparecer um demônio que canta funk sertanejo, uma mistura assim, esquisita, né? E vai acabar com a vida civilizada, com o bem, com a paz. A gente cisma com as coisas que puta que pariu, né? Mas o fato é que você está vendo aqui que você pode ter uma solução mais prática para resolver a questão do que é natural e do que não é, e organizar a sua vida com base em coisas que a gente escolhe. O direito romano, o ius, é 100% moral. É coisa para a gente discutir no Senado. É coisa para a gente inventar. E o Papa no Senado não era os deuses querem isso ou querem aquilo. Mas entre os gregos, não. Os gregos também passaram por um processo muito semelhante. Não foi uma greve, foi uma guerra. A invasão persa. Aquela que gerou a historinha, que muita gente foi ver no cinema, os 300 de Esparta, do Leônidas. Esparta! Ahu! Enfim, o filme tem muito exagero, né? Claro. Mas, assim, que foi uma baita vitória militar, foi, cara. Foi. Havia uma desproporção boçal entre o número de espartanos e o número de persas. E a coisa só deu certo porque Leônidas foi genial e resolveu lutar nas Termópilas. Ele partiu rápido porque é uma vantagem. Na guerra, você escolheu o campo de batalha. Escolha o campo de batalha mais favorável a você. Ele escolheu um lugar estreito, uma passagem estreita. As tropas vinham parte por terra, parte por mar. A navegação era sempre de cabotagem. Não dava para você navegar muito longe da costa, porque você se perdia. Não tem bússola. A arte de navegar olhando as estrelas funciona quando não tem nuvem. Quando tem, e até você se encontrar de novo. E detalhe, mesmo olhando as estrelas, os instrumentos de medição da sua posição na Terra com relação às estrelas, um astrolábio, por exemplo, vai ser inventado muito tempo depois. A coisa era muito precária. Então se olhava a estrela para saber se estava indo para a direita ou para a esquerda. Ou você precisava olhar para a Terra para saber se está longe ou perto. Então, as coisas pesadas iam de barco. E a galera ia andando. E o barco está vendo gente andando e gente está vendo o barco. Está tudo muito perto um do outro. E as Termópilas é um lugar de litoral. Uma faixa estreita de areia, com um paredão rochoso e muita montanha. É claro que dá para o exército transpor montanha, mas leva muito tempo. Eu tenho que me afastar muito dos navios, que é onde boa parte da comida está. Então não é um troço prático. O caminho natural é esse aqui. Aí Leônidas vai e planta os 300 ali. Ninguém sabe exatamente se eram 300, mas também não passava muito disso, não. E aí imagina que alguém queira invadir essa sala de aula. Tem 100 pessoas querendo invadir a sala de aula. Aqui tem muito menos de 100. E se for levar quem está a fim de impedir a invasão, então aí reduz mais ainda. Vamos supor que sobre 4. Mas vamos brigar aqui na porta. Meu amigo, não importa se tem 1.000, 1 milhão lá fora, pela porta passa 1 ou 2 por vez. Então a briga é 2-2. A coisa fica mais empatada. Lembra no 8 de janeiro? Brasília. A galera vai lá, toma o STF. Tomar, assim, não teve resistência nenhuma. Assim, basicamente entrou no STF. O mesmo aconteceu no Palácio do Planalto.
A tropa que estava ali só olhava. Eu lembro da imagem do major da PM dando esporro num militar do Exército. Comanda a sua tropa. Quem segurou a onda ali foi a tropa de choque da PM, quando chegou, né? Porque no começo ninguém fez nada. Invadiram a Câmara dos Deputados, mas no Senado a coisa foi diferente. No Senado não entraram. Não sei se você lembra disso. O que acontece no Senado? Você tem ali o Salão Azul, que é uma área intermediária entre Câmara e Senado, e você tem administrações diferentes ali, da Câmara e do Senado. Para quem vai passear ali, você pega um crachá para entrar na Câmara. Se quiser ir para o Senado, você tem que passar na outra catraca e pegar outro crachá, para você ver o quanto a coisa é dividida. E tem uma polícia legislativa da Câmara e tem uma do Senado. A polícia do Senado tinha um cara que estava comandando quem estava ali. E era um Leônidas da vida. O cara chegou e escolheu, o ponto é esse aqui, é o ponto estreito, é a porta. Porque eles são muitos, nós somos poucos. Mas a gente vai segurar essa merda aqui na porta. Da porta ninguém passa. Se passar da porta, fudeu. A gente está ferrado. Mas na porta a gente tem chance de segurar. E os caras seguraram, né? Os caras seguraram. Já vi também em São Januário. Galera querendo invadir o campo. Tinha uma abertura pequena. Assim, tinha umas 200 pessoas, com toda aquela gentileza da Força Jovem do Vasco, uma torcida sempre muito amigável com todo mundo que vai lá. Recebe sempre com muito carinho, muita alegria, é sempre uma honra receber visitante. Já a polícia, sem sacanagem, tinha 4 PMs em campo. 4 ali, naquele ponto, para segurar uns 100, 200, sei lá. Mas assim, como o buraco era pequeno, né? Era simplesmente PM com cacetete assim, jup, 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 né? A galera de trás empurrando quem está na frente, quem está na frente empurrando para trás porque não quer tomar pancada. Enfim, 4 seguraram 200 ali. Só 4. O engraçado é que tinha um outro grupinho de PM parado olhando. Tu não vai ajudar o colega não, cara. Né? Tipo assim, não precisa, né? Porque se eu for, olha lá, não tem nem espaço para eu bater em ninguém. O espaço para porrar alguém já está ocupado pelos 4 que estão ali. Se der merda, eu entro. Eu sou a retaguarda. Leônidas fez a mesma coisa. Mas o fato é que ele morreu, né? Aguentou muito tempo, mas a desproporção era muito grande. Ainda assim um ato heróico, né? E aí os persas entram, de fato, na Grécia. E vem assim a primeira grande resistência, que é Esparta. Agora todo o resto está em risco. Mas aí vem uma coisa extraordinária, porque agora a luta vai mudar de figura. Agora a luta a gente precisa de muita gente. É muita gente agora. Só 300 deram conta só de dar tempo para a gente bolar uma estratégia. E qual foi a estratégia? E aí não foram os espartanos que bolaram, foram os atenienses. Qual foi a estratégia dos atenienses? Vamos abandonar a cidade. Vamos vazar daqui. Vamos juntar todo mundo, vamos reorganizar o exército para escolher de novo o nosso campo de batalha. Só que para juntar essa galera toda, tiveram que contar com gente que não era gente levada a sério na cidade. Não era o cidadão de Atenas e nem das outras cidades. Tiveram que contar com o equivalente grego da plebe, que se chamava cliente. Horrível, né? Porque cliente está ligado a comércio hoje para a gente, né? É o cliente. Você tinha os homens livres, que eram chamados de políticos, porque é o cara da polis. Né? Você tem um político, um homem livre. Você tem um escravo, que é um objeto. Né? Hoje você chama de empregado. Mas dava quase na mesma. E do outro lado você tinha o cliente. É um cara que não é escravo, que está trabalhando, que ganha um salário, mas que não tem direito a merda nenhuma. Aí esse cara foi para a guerra. E o papo grego, dizendo que o cara não tinha direito a merda nenhuma, é porque ele não era dono da terra. O direito vem dos deuses, os deuses são deuses da terra, a terra. Você não é dono de terra nenhuma, você é um cara que trabalha na terra, o dono sou eu. Ser cidadão implicava ter terra, ter propriedade. Eu tenho o direito de lutar pela terra porque a terra é minha. Você nem o direito de lutar tinha, não davam arma para os caras. Mas agora que vem essa porrada de peça, fudeu. Eu tenho que dar arma para esse cara lutar. Aí esse cara foi lutar e deu certo. E bateram os persas.
E o mais curioso foi usando a mesma estratégia de novo. Meu amigo, você perdeu uma batalha, tudo bem, mas você perdeu uma batalha com um inimigo que usa a mesma estratégia 2 vezes, tu tem que ser muito burro. Uma genialidade militar de um lado e uma burrice gigantesca da outra. Foi a chamada Salamina, porque a batalha foi em Sálamos. E os persas, a tropa a pé, chega e ocupa Atenas de boaça. Tem ninguém lá? E a força naval? Vamos chegar por Sálamos, que é uma baía. Baía, você sabe, né? Tem entrada estreita. A força naval persa era muito maior que a grega, mas a grega vai lutar num lugar curtinho. E os gregos inventam a tecnologia nova. Um barquinho muito mais ágil do que o dos persas. É porque persa tem que carregar um monte de coisa, o grego não tem que carregar merda nenhuma, só gente. A batalha naval era basicamente encostar um navio no outro e a partir daí você lutava como se estivesse em terra. Passa pro navio do outro e sai matando com espada. Tinha catapulta, mas a coisa não funcionava muito bem, né? Você com a catapulta acertar um troço na terra já é difícil. Imagina com o barco balançando. Tinha, mas não dava lá essas coisas, não. É flecha mesmo, lança. Só que os gregos inventam outra coisa. Eles botam uma espécie de ariete na ponta do barco. Sai remando com a velocidade muito grande, dá uma pancada no barco da frente e depois dá marcha ré, remando. Na pancada você abre um buraco, abrindo um buraco o barco afunda. É só porrar o barco, afundar, porrar, afundar, porrar, afundar, porrar, afundar. Para isso, o barco persa tinha isso também, entendeu? Só que o barco persa era lento, enquanto o grego era rápido. A vantagem toda foi essa: lutar num lugar estreito, com uma arma mais ágil. Detonar a força naval. Detonando a força naval, você detona não só a parte do exército que estava em cima dela, mas detona suprimento, detona arma, detona um monte de coisa que é importante para você manter um exército em terra. Depois disso ficou fácil. Né? Depois disso, os persas, para você que viu no cinema, né? Os 300 de Esparta, parte 2, você vê que o Rodrigo Santoro, ele viu que não tinha jeito. Aí fica puto e vai embora, putinho da vida. Né? O que o cliente disse? Meu amigo, tu sempre dizia que eu não tinha direito a merda nenhuma porque eu não era dono de terra. E por isso eu não podia nem lutar. Agora eu lutei. E se você tem alguma terra, é por minha causa, seu filho da puta. Agora eu quero direito, eu quero liberdade. É engraçado, porque a democracia começa aí. A democracia começa aí. Então repara que não foi o pensamento na Grécia que levou à democracia, ou à moral, ou a Sócrates, Platão e Aristóteles. Quando Sócrates está vivo produzindo a filosofia dele, Leônidas já está morto há muito tempo. Leônidas já é mito. Já é coisa do passado, de uma história gloriosa. Você tem certas circunstâncias materiais na vida que questionaram o jeito antigo de pensar. Parece que aquele jeito de pensar que a gente tinha, como da tragédia grega, não dá conta do que está acontecendo aqui. Afinal de contas, não foram os deuses que disseram para a gente fazer ou deixar de fazer alguma coisa. No caso de Leônidas, inclusive, os deuses disseram o contrário. Vaza! No filme até botam isso. Os deuses disseram o contrário. Ele foi contra os deuses. E quando você olha na história, pô, deu certo. Salvou a Grécia. Esse negócio dos deuses não está batendo muito, não. Não está funcionando. Até porque o Deus não chega e fala com você, né? Tem alguém que é o intermediário, é um sacerdote. O oráculo mesmo é uma pessoa. E me garante que essa pessoa está de fato contando aí o que Deus está falando no ouvido dela. Ele pode mentir. Não pode? Para usar em proveito pessoal. Né? Alguém que joga Assassin's Creed? Odyssey. O Odyssey é muito legal, cara. Assim, todos eles. Porque, em primeiro lugar, a reconstituição de cenário histórica tenta ser o mais fiel possível, cara. É impressionante o negócio. Impressionante. O Antigo Egito está todo ali, né? No Origins. O menos, assim, que dizem que é o mais legal, mas eu nunca joguei, é aquele do pirata. É, o Black Flag. É porque, assim, como é muita coisa na água, eles não capricharam muito em terra. Mas os outros não. Né? O Odyssey é Grécia Antiga. E aparece um monte de personagem, cara.
Personagens assim, que existiram. Está lá Sócrates, está Alcibíades. E, cara, quando você olha os personagens no jogo, você, cara, na boa, devia ser assim mesmo esse cara. O jeito dele. Né? Tá tudo ali, tá tudo ali. Né? Inclusive as estratégias, o jeito de lutar. Né? A lembrança dos 300 de Esparta, porque se passa no momento contemporâneo a Sócrates. É uma Grécia dividida em guerra civil. Né? Atenas contra Esparta. Aqui, lá atrás, estavam juntos nessa. Contra os persas. Um momento de unificação. Depois que eliminou o perigo, começa a disputa pela hegemonia mesmo. E vai desaguar nessas guerras. Mas é muito legal para você imaginar como era a vida, como era o jeito deles, o jeito de pensar. E como o conflito entre religião, entre moral e religião está presente o tempo todo. Na medida em que eu faço o meu destino ou não faço o meu destino. Inclusive no enredo do jogo. É o que acontece com o personagem. Parte destinado pelos deuses, é o enredo do jogo, e parte não, é você jogando. É você decidindo, é você como sujeito moral do personagem. É genial esse troço. Bem bolado pra cacete. Notre Dame pegou fogo, né? Precisavam reconstruir, assim, do mesmo jeito, né? Quem é que tinha Notre Dame escaneada 3D? A perfeição. A mesma empresa que fez o raio do jogo. Para o jogo. Usar a base de software do jogo para a reconstrução de Notre Dame hoje. Para você ver o quanto o troço é realista. A preocupação deles com isso. Muito legal esse troço. Muito legal. O fato é que, além da dica do jogo, né, a filosofia vem depois. Vem depois. Imagina um momento em que você já tem uma Atenas que é democrática, que, portanto, essa ideia de que alguma coisa do meu destino, eu mando, está aqui, na minha mão. Mas, ao mesmo tempo, a ideia antiga não sumiu ainda. As duas estão ali, convivendo e conflitando. É nessa circunstância que, ao mesmo tempo, tem um Sócrates que diz que você pode pensar por você mesmo e decidir sobre a sua vida, ou seja, você é um sujeito moral, e, ao mesmo tempo, tem uma cidade que condena o cara por dizer isso, por impiedade. Por ser contra os deuses. Porque os deuses é que sabem o que é verdade, o que é o certo, o que é errado. Como assim você? E pior, um jovem pensar isso? Não, não dá. Pega um diálogo de Platão, o Banquete. O Banquete é sobre o amor. Mas assim, o amor em grego tem nome, é Eros. E aparece como uma deusa. Então é um papo que fica entre psicologia e religião. Do que a deusa faz, de como a deusa nos afeta, de como afetado por Eros as pessoas são, o que fazem, quais as consequências. Como que é a deusa? E fica entre um discurso religioso e psicológico mesmo. Ali você tem um conflito entre as duas perspectivas de mundo. Mas, mais uma vez, se o fato que gera mudança de pensamento é um fato militar e político, é nos textos de filosofia que tratam de política, porque tratar de guerra ninguém tratou muito. Sócrates mesmo é um cara que lutava em guerra. E pelo que consta, era bom de briga. Era um cara bom em campo de batalha. É difícil de imaginar, né? Eu sou um filósofo assim, o cara todo. Tem um dos diálogos de Platão em que Sócrates acabou de voltar do campo de batalha. Ele voltou agora. E foi um dos primeiros a voltar. E vai para o ginásio. Ginásio, a palavra grega vem de gimnós, né? Gimnásio. Sabe o que é gimnós? Nu. Pelado. O ginásio era frequentado só por homens e que faziam exercício pelado. Sabe luta greco-romana? São dois caras pelados se pegando ali. Cheio de azeite no corpo. Na origem era com azeite. É mais difícil para agarrar o cara. Né? E tentando segurar um sujeito escorregadio e vencer ali na mão. Né? Mas o ginásio era um lugar de exercício, era um lugar de esporte, era um lugar de bater papo. Era um lugar de vagabundagem mesmo. Então você imagina que boa parte dos diálogos de Sócrates que acontecem no ginásio é gente pelada conversando. É um monte de homem pelado conversando. É por isso que também não aparece mulher no diálogo. É porque está no ginásio, o ginásio não é lugar para mulher.
Elas vão passar a frequentar muito tempo depois. E com roupa. Mas aqui é um pelado conversando. E quando ele chega, a primeira coisa que ele diz, e aí, como é que foi a batalha? Vencemos, mas ó, tem coisa mais interessante para falar aqui. Ele muda de assunto. Tá nem aí. É um assunto interessante falar de guerra. Né? Tem um diálogo que é com um sofista, que é Protágoras. Né? Eu contei para vocês, não contei? Do Protágoras, da ideia de natureza. Protágoras, que era um democrata. Falei, não falei? Não? Esse é um diálogo-chave. Protágoras. Você sabe que Sócrates não escreveu nada, quem escreveu tudo foi Platão. E Platão odeia os sofistas. Porque os sofistas foram o MP do Sócrates. Os acusadores são sofistas. E basicamente o sofista é quem deu origem à advocacia, a história da advocacia. Porque nos tribunais gregos, você, quando ia se defender, tinha que se defender sozinho. Não podia ter ninguém falando por você. De advogar, né? Em latim, advocare, falar por. Não podia ter ninguém falando por você. Mas tinha gente que na Ágora, nessa praça pública de deliberação, era bom de conversa. O cara era persuasivo, sabe? Ele era bom de discurso. E quando você está na merda, para ser julgado, você chamava um cara desse, cara, você fala tão bem, me dá uma dica aí do que eu posso falar para convencer a galera, né? Então, primeiro era contratado como uma espécie de coach de discurso. Mas Solon, que foi um governante grego muito importante, uma espécie de JK da Grécia Antiga, ele mudou a lei grega permitindo que você contratasse alguém para falar por você. Ou seja, Solon foi o legislador grego que inventou a advocacia na história. E os sofistas ganhavam dinheiro com a arte do discurso. O discurso era uma arte, o grego admirava. Fazia espetáculos mesmo, como espetáculo teatral. Tem um de Górgias, tido como um dos grandes oradores, em que ele faz a apologia de Helena de Troia. Sabe a Guerra de Troia? A Guerra de Troia é porque Helena chifrou o marido, chifrou Agamenon. Então, assim, ela é vagabunda, culpada pela guerra ou não? O Agamenon corno é que é. Então, o Górgias vai em público e faz um discurso, uma apologia de Helena. E olha, a Guerra de Troia está distante 1000 anos de Górgias. Então, é literatura essa altura do campeonato. É pegar a literatura e fazer um júri simulado. Então, ele faz um discurso elogiando Helena. E todo mundo aplaude. Cara, que discurso. Me convenceu. E logo depois ele começa outro discurso, condenando Helena. Me convenceu também. E os gregos acharam legal, sabe assim? Cara, ele é tão bom, ele me convenceu de uma coisa e logo depois me convenceu do contrário. Então repara que nessa de você convencer a pessoa de uma coisa e convencer do contrário, o importante para você não é a verdade. Sabe essa ideia de que o discurso verdadeiro tem mais força que o discurso falso? Como diz o ditado, a mentira tem perna curta. Eu tinha um amigo de escola que o apelido dele era Mentira, que tinha perna curta. A perninha, mentira, vem aí. Você tem que era mentiroso, né? Perna curta. A mentira não dura muito tempo, porque a verdade, na verdade, impera. E o sofista mostrava que a coisa não era assim. Dependia da sua capacidade de falar bem. E já Sócrates é um cara que está preocupado com a verdade. Mas ele também falava bem pra caramba. Nietzsche mesmo dizia que Sócrates era, em termos metodológicos, um sofista. O mais genial deles. Porque era capaz de pegar o sofista e mostrar o quanto ele estava errado. E em público, desmoralizava o cara. E usando argumento dele. O que é pior. Nada pior do que você ganhar um debate usando o argumento do outro. Ou um negócio assim que... Né? Santo Agostinho, na Cidade de Deus, ele começa dialogando com o estoicismo. Ele quer dizer, no livro, para a elite romana, que é estoica, que o cristianismo faz mais sentido que o estoicismo. E que, portanto, os cristãos não são culpados pela queda de Roma, pela invasão que Alarico provoca em Roma, detonando tudo. Porque a elite botou a culpa nos cristãos. Eles ficam com esse Deus esquisito aí. Aí Santo Agostinho escreve o livro.
E é claro, ele não vai dizer contra o estoicismo, ele vai falar contra um estoico, que é Cícero. E para detonar os argumentos de Cícero, ele usa argumentos de Cícero. O que é o mais legal de tudo, porque ele não chega dizendo que a Bíblia é melhor do que o que Cícero escreveu. Não. Em cima ele diz, o que Cícero escreveu é uma idiotice, é isso. E vou provar com os argumentos dele. É a mesma coisa que Sócrates fazia. Não tenta dizer que a ideia dele é melhor. Ah, tá, se eu estou errado, então o que é o certo? Só sei que nada sei. Ele nem botava a verdade no caminho, por que não? Porque é você que vai chegar lá, não sou eu. Se não, substituo um cara que diz que tem a verdade por outro. Eu não quero ocupar o seu lugar, eu quero destruir o seu lugar, para permitir que as pessoas pensem. Esse é o projeto de Sócrates. E é isso que levou ele a ser condenado. Então Platão, toda vez que no diálogo platônico um sofista aparece, é para passar vergonha, é vexame, entendeu? O cara está errado, não é assim. Mas tem esse diálogo, Protágoras com exceção. Protágoras é um sofista, e que você vê que Platão respeita o cara. Platão respeita. Sócrates não está zoando o cara. Está conversando de boa. Porque tem outros diálogos que Sócrates está zoando o cara. Zoando mesmo, assim. Você vê que ele está de ironia. Ele está de sacanagem. Né? Até às vezes para mostrar o quanto o argumento do cara é ridículo. Né? Mas aqui não. O que Protágoras tem de diferente? É que Protágoras, ele é fundamentalmente um democrata. Ele defende a democracia. Ele acha que a democracia é, de fato, de todos os regimes políticos, o melhor. E por ele ter um princípio, ele tem um partido político, ele tem uma meta política. Ele não vende a arte dele para qualquer um que nem os outros. Os outros sofistas é o seguinte, é para quem pagar mais. Vou defender a democracia, é tanto. Vou falar contra a democracia, é o mesmo preço. E já o Protágoras, eu vou fazer algo que é bom para a cidade, vai fortalecer a democracia, então eu te ajudo. Eu cobro, mas te ajudo. Eu vou fazer algo que é contra a democracia. Sinto muito, pode pagar o que for, não quero. Ainda vou contra você. Porque para mim tem algo mais importante que o dinheiro, é a democracia. Então Platão respeita esse cara, mas Platão não é um democrata. Não é um democrata. Na República, ele deixa isso mais do que claro. E nesse diálogo também. E por que ele não é um democrata? É porque na democracia, na Ágora, todo homem livre tem direito de voz e voto. E as leis da cidade são feitas pela escolha da maioria. Agora pensa o seguinte, pensa na maioria das pessoas que você conhece. São pessoas sábias, justas, inteligentes, preocupadas com o bem comum? Ou são pessoas meio limitadas? A maioria, pensa na galera. Ou é gente limitada, pensa mais no próprio bolso, entendeu? Preocupação com o bem comum é coisa rara. É só quando o bem comum é bom para ele também, ele se toca disso, entendeu? Platão não tem dúvida, cara. A maioria é gente meio burra e, assim, egoísta. Se é a maioria que decide, a gente tem lei feita por uma maioria imbecil e egoísta. Aliás, não precisava nem ir para a Grécia Antiga, não, né? Vai a Brasília fazer um passeio lá na Câmara dos Deputados, pra você ver. Né? Taxar grandes fortunas. É bom ou ruim para a maioria? Oh, meu amigo. Aí os caras falam, não, tem que ser liberal, que nem os americanos. Você sabe quanto é o imposto sobre transmissão de bem imóvel em decorrência de morte no inventário nos Estados Unidos? Você sabe quanto é o imposto na Flórida, onde um monte de brasileiro tem casa? Sabe quanto é? 40%. Lembra de Joaquim Barbosa, que larga o STF, ensaiou ser candidato a alguma coisa, e disseram que ele tinha conta offshore, nas Ilhas Caimã, e tinha mesmo, ele tem uma empresa nas Ilhas Caimã. Mas você sabe por que ele tinha? É para comprar casa na Flórida. Porque para você escapar de 40%, você não pode morrer. Pessoa física morre, mas empresa não morre. Então se abre uma empresa nas Ilhas Caimã, a empresa compra a casa está em nome da pessoa jurídica,
Você morre e teu filho herda a empresa, e com ela é o que está na mão. E assim fica, porque senão você está fudido na hora do imposto. Porque eles entendem que é sobre grande fortuna, isso, a lógica é essa. Só que o grande fortuna do americano também não é grande fortuna, né? É casa. Eles são de classe média americana. E pesa mais sobre o estrangeiro, porque para o americano ainda tem uns descontinhos lá, que cai um pouquinho o negócio. Mas para brasileiro que compra a casa, é trolha. Aqui, quanto que é o ITBI? Na venda mesmo. E no inventário é mesmo. Oi? É 3%, né? 2%. 2% de ITBI. Eu perguntei porque eu tenho que pagar. Está no prazo aí. Vamos lá no escritório. Opa! Vendi um apartamento, tem que pagar essa bosta. Não vou comprar outro tão cedo, então foda-se. Tem que pagar mesmo. Muito mais baixo, né, cara? Muito mais baixo. 40% para 2%, porra. Né? Os caras na prova, você pergunta, estão pensando na maioria? Assim, sabe? Sei, né? Não sei. Na área criminal, que é toda hora aumentar a pena. Cara, desde que eu me entendo por gente nesse mundo, a violência passou dos limites. A violência está passando dos limites desde antes de eu nascer. Agora chega. Agora temos que dar um basta na violência. Eu estou ouvindo essa porra desde que eu era criança. Aí desde que eu era criança, a solução legislativa é sempre a mesma. Aumentar a pena. E assim, e não para de passar do limite, não para de crescer, não para de... Até hoje ninguém se tocou de que essa porra não está dando certo. Não é possível, cara. Não é questão de ideologia, é questão prática. Olha número, olha o que está acontecendo, olha em volta. Se essa coisa desse certo, em algum momento daria. Não deu certo em momento nenhum. Aí você vê o quão idiota é, entendeu? Mas é muito popular, vai dizer o contrário para você ver. Você nem se elege, você nem chega a ter o direito de ocupar a cadeira para pensar diferente com quem pode decidir alguma coisa. Você nem é escutado, meu amigo. É a maioria, é a democracia. Então Platão acha isso o fim da picada. E a pergunta que Sócrates diz, tu não acha que a maioria das pessoas é idiota? Você não acha que deveria ser melhor governado por alguém que sabe o que é a verdade? Que sabe o que é o bem? E que está de fato preocupado com o bem comum? Talvez a tirania com um tirano bom e honesto fosse melhor do que a democracia? Não tem gente que pede ditadura militar hoje? Pede ditadura militar porque na cabeça desse cara, o militar vai ser o tirano bom e honesto. Que os políticos da democracia não conseguem ser. É a mesma questão que Platão coloca, você entendeu? Professor, o senhor disse que a alíquota de 40% moratória, eu queria até conversar para mim, o fato mas existe uma isenção para os patrimônios de até 13,6 milhões de dólares. Então, se o montante máximo da herança até 13,6 milhões, o imposto do automóvel seria submetido a zero, portanto, não seria tributado. Para o americano. Certo. O brasileiro não. Entendeu? Mas mesmo assim... A tributação para o brasileiro não tem a mesma colher de chá que o americano. A legislação americana discrimina na área tributária o americano do não americano. Eu acho que assim, para os americanos, para grande parte da população, é como se não houvesse tributação para automóveis, porque não é todo mundo que vai ter um patrimônio transferido de 3 para 5 milhões de dólares. Sabe? O dólar das automóveis é quase 80 mil reais. Entendeu? Já foi na Flórida? Já. Já viu Irmãos à Obra? Já. Temos uma obra aqui para fazer, mas temos pouco dinheiro, apenas 1.200.000. Meu marido está desempregado. A grana não vem do bolso, a grana vem de financiamento. E o financiamento bancário lá é outro esquema. A taxa de juros é muito mais baixa. É muito mais fácil você comprar uma casa de 3 milhões lá do que comprar aqui. Aqui você nem consegue financiar direito um troço desse. É muito difícil alguém que tem acesso a uma linha de crédito dessa. Lá não. Lá consegue fácil. Inclusive em 2012 o sistema americano quebrou por causa disso. A facilidade de empréstimo. Na verdade, o jogo era o seguinte. Eles chamavam de empréstimo subprime. Né? Subprime é ótimo, né, cara? É tipo seminovo.
O seminovo é usado, né? Na boa. Não é novo. Né? Então o que é o subprime? Tem um cliente que tem boa condição de pagamento. E tem um cara que não tem condição tão boa assim. É basicamente o sujeito que aparece no Irmãos à Obra. Né? Se tem pouco dinheiro. Os bancos começaram o Federal Reserve, né, o banco central deles, flexibilizou os critérios para autorizar banco a fazer empréstimo imobiliário. Aqueceu pra cacete a economia americana, muito bom isso e tal, e depois gera emprego, beleza. Mas assim, esqueceram de um fator social, que é racismo. E olha como o racismo entra no componente econômico engraçado. Porque os caras compravam imóvel num valor muito acima da capacidade de pagamento. O imóvel era hipotecado. Né? Só que é o seguinte, como o mercado está muito aquecido, eu comprei uma casa hoje por 1,5 milhão. Cara, daqui a um ano, essa casa está valendo 2 milhões. 2 milhões. O que eu faço? Eu vendo a casa. Com a venda da casa, os juros são baixos do banco. Com a venda da casa, o imóvel está subindo mais do que os juros. Com a venda da casa, eu pago a hipoteca e sobra uma grana para eu começar de novo o jogo. E muita gente foi fazendo essa alavancagem de grana com empréstimo. O banco soltando o dinheiro, galera comprando, mercado imobiliário aquecidíssimo e os irmãos da obra trabalhando pra cacete, todos os dois. Que tá bom para trabalhar ali. Só que é o seguinte, cara, tem bairro nos Estados Unidos que só tem branco morando. Quando um negro vai morar, o valor do imóvel cai. E os caras são racistas pra cacete. Então a história que quem conta é Mark Olsen, professor, né? Tá morando nos Estados Unidos. Na época a esposa dele era diplomata. Rodava muito. Demorou muito nos Estados Unidos, teve mestrado, doutorado lá e tal. Aí eles foram para Califórnia. Cara, Califórnia é um lugar difícil de morar, é caro. É caro. Foram olhar a casa na internet, que nem a gente, né? Um zap da vida assim, cara, pô, casa legal. Aí combinaram com o corretor de ver a casa. Aí marcaram no endereço, estão parados no quintal da casa, aquela casinha de subúrbio, com a grama, com a plaquinha ali, né? De aluga-se. Está parado na grama, o corretor para de carro, abre o vidro da janela, olha assustado e diz: entra, entra! Ele já estava uns 15 minutos parado ali, numa tranquilidade de subúrbio. Entra. Não entenderam, entraram no carro. O que foi? Essa casa não é para vocês. Mas como não? A casa é grande, a casa é bonita, o bairro é legal. O preço está bom. Aqui é um bairro de negro. Vocês não vão querer morar aqui. Eu arranjo outro para te mostrar. Você entendeu a lógica da coisa? Parte do subprime eram negros. Só que o negro não conseguia fazer a alavancagem. Porque o imóvel dele não valorizava. Ainda desvalorizava o da vizinhança. Aí quebrou o sistema, porque você não conseguiu mais pagar. Chegou uma hora que o calote em cima das hipotecas cresceu, quebrou o banco. Olha que coisa doida, cara. Não quebrou só o banco, não, né? Afetou um monte de gente, até a gente aqui. Afetou a economia americana inteira. A economia do mundo. O racismo, cara. Olha que coisa insana. É que muito economista olha só o número e planilha de Excel, né? Esquece de olhar a gente. Esquece de olhar o lado moral da economia. Cara, valor não tem nada objetivo que determine o valor de uma coisa. O valor é totalmente subjetivo. Eu calço 42, 43. Quanto é que vale um sapato 36 para mim? Nada. Cabe no meu pé. Não tem valor de uso nenhum. Eu não conheço ninguém que usa 36, nem meus filhos, mais. Todo mundo usa sapato maior que isso. Né? Então o valor muda de pessoa para pessoa. Né? E muda por fatores assim completamente irracionais, ilógicos e matemáticos. O marketing está aí para isso. Né? Para fazer um produto de merda ser vendido por um preço mais alto, fazendo você acreditar que um produto merda não é merda. Que uma engenhoca qualquer vai fazer de você uma pessoa mais especial. É preço, é definição de preço, passa por isso. Né? Esse fator ninguém lembra da economia.
salvo uns 2 ou 3 ganhadores de prêmio Nobel da última década. E fui lembrar isso na economia ao ponto de ser relevante e ganhar prêmio Nobel, né? Mas esse é o drama da coisa. O fato é que a gente está em Protágoras, né? Bom, mas o Protágoras, esse cara, o Platão chega, você não acha, não? Assim, né? Que seria melhor um tirano sábio e bom do que essa galera idiota, fazendo lei idiota do jeito que fazem? Né? E mais, julgando da forma como julgam. O julgamento de Sócrates entra para a história como uma grande injustiça, né? E esse texto, esse diálogo é escrito quando Sócrates já está morto. Eu tenho exemplo judiciário, tenho exemplo legislativo, de ideia merda. Né? Aí o Gorgias. Deixa eu explicar por que eu defendo a democracia. E ele conta uma história de como os animais foram criados pelos deuses. Olha que coisa. Porque na mitologia grega, você pega e os deuses estão em guerra. A mitologia toda passa por uma batalha de deuses, uma história. O principal narrador dessa história que chegou até a gente foi Hesíodo. Então, Hesíodo cria um livro chamado Teogonia, que é a história de criação do mundo. Essa teogonia é recontada por outros autores. Né? De forma... Os romanos têm uma versão até literariamente muito mais legal e tal, mas o enredo é sempre o mesmo. Você tem uma primeira geração de deuses, que são deuses chamados de titãs, os deuses titânicos, muito poderosos, e eles são deuses do caos. Eles defendem que o mundo seja sem distinção de coisas. Sabe, na mitologia, os seres mitológicos, não parece uma mistura de coisa que existe hoje? O Quironte é parte animal, né? É um tronco de cavalo, né? Um corpo de cavalo com um tronco humano. É a mistura da animalidade com a humanidade. Por isso ele era um estrategista. Né? O estrategista, o cara da guerra, ele tem que ser ao mesmo tempo alguém com a brutalidade do animal, porque a guerra depende de uma certa brutalidade, mas ao mesmo tempo não pode ser só instintivo que nem um animal na hora de usar a brutalidade. Tem que usar a brutalidade com inteligência, por isso tem que ter algo de humano. Então ele é essa coisa híbrida que representa na mitologia um grande estrategista. Foi o professor de estratégia, de arte da guerra de Hércules. É um cara bom de porrada. Né? Então a mitologia é cheia de bichos assim, né? Mas que quando você olha hoje, está separado. Né? Não tem essa mistura, não tem minotauro. O touro é touro, gente é gente. Não tem a mistura da parada. Tá tudo, cada um aí no seu quadrado. Né? Por quê? Antes o mundo era assim, porque era dominado pelos titãs, mas houve uma guerra contra os deuses olímpicos, chefiados por Zeus. E os deuses olímpicos venceram a parada. E quando venceram, fizeram do caos um cosmos. Então o mundo é cosmos, o mundo é ordem. Quando Zeus fez do mundo ordem, chamou os deuses para olhar. Ganhamos a guerra, realizei o projeto. Olha o mundo, o cosmos aí, que bonito. Aí os deuses olharam e falaram, puta cara, tá bonito pra caralho, tu é bom de jardinagem. Coisa bonita. O que é aquilo ali, um troço vermelho? É vulcão. Pô, legal o vulcão, gostei. E aquele troço azul ali, aquele é oceano. Pô, caralho, oceano, gostei pra cacete. Tá? Posso governar o oceano? Pode, fica lá, toma conta. Você, inclusive, vai ter o nome, vai ter o teu nome, oceano. Pronto, vai lá. Só tem um problema, Zeus. O que é? É que tá chato. Como assim chato? É porque como a natureza é um cosmos, ela tem uma ordem, ela funciona por uma ordem, ela é um movimento ordenado. Tanto é que tem a física, né? Em que as coisas não mudam, posso até botar em fórmula matemática. Né? Tá chato, não dá para dar uma animada, não? Aí Zeus, dá uma animada. Pensa em piada. A piada, para ser engraçada, tem que ser inédita, tem que te surpreender. A graça da piada está no fator surpresa. A mesma piada que você riu muito com ela um dia, quando escuta de novo, já não ri tanto. Vai perdendo a graça. Então, algo para ser animado no sentido de ser engraçado mesmo. É preciso surpreender o tempo todo. E a natureza não surpreende, porque ela é uma ordem constante. Quem viu uma vez, viu sempre. Né? Como que eu vou criar algo engraçado? Já sei. Vou criar mortais. Porque a natureza que eu criei, ela é imortal, ela é eterna, é uma constante eterna. Eu vou criar dentro dessa constante eterna seres mortais. Mas para não avacalhar a coisa eterna e perfeita que eu criei, tem que morrer, por isso que é mortal. Porque ele vai ser imprevisível. Ele vai ter uma certa liberdade com relação à natureza. Ele vai estar desencaixado do cosmos.
E por estar desencaixado do cosmos, ele vai te surpreender. E aí vai dar uma animada. Daí você já vê que nesse papo dele, o sentido da vida é entreter deuses entediados. Por que eu existo? Entreter deuses entediados. Por que eu me fodo tanto? Entreter deuses entediados. Por que a prova de processo civil foi tão escrota? Porque enquanto você está se fudendo aqui, tem um Deus rindo pra caralho do seu desespero. Ah lá, me fudeu de novo, mano. Adoro esse moleque. Olha a cara que ele faz quando toma no cu. Puta, muito legal. Vou aproveitar e quebrar o carro dele também, só pra ver a cara dele. Não é muito animador, né? Mas aí, para montar esses bichos, serem surpreendentes, durando pouco, morrendo, que é para não deixar merda eterna, entendeu? Ele também não pode ser tão destacado na natureza assim, ao ponto de avacalhar a natureza, destruir a natureza mesmo. Uma questão ecológica. Então, deuses de primeira ordem, de primeira grandeza, vamos dizer assim, produzem atributos. O que são atributos? Matéria-prima para construir seres mortais. Casco, pata, chifre. E aí pega dois deuses de quinta categoria, dois deuses assim que na hierarquia celeste são deuses que Zeus olha com certo desprezo. São dois irmãos, Prometeu e Epimeteu. Metis é inteligência, raciocínio. Pro é anterioridade. Epi é posteridade. Prometeu, o que pensa rápido. Ou se você preferir, esperto. E Epimeteu, o contrário de esperto. É o que pensa devagar. É o retardado mesmo, é o que se arrepende, é o bocó. E por que os dois são desprezíveis? Porque na guerra contra os titãs, eles não tomaram partido. Eles tinham parente dos dois lados. Porra, Zeus, se eu ficar do teu lado, a minha tia titã ali vai ficar puta comigo, vai foder com o Natal da família. Mas quando viram que Zeus ia ganhar a guerra, aí apareceram: ô Zeus, estamos do teu lado, sempre acreditamos em você. Então ele olha assim, gente pusilânime, entendeu? É cara que não apostou desde o começo. Foi olhar e esperou para ver quem ia vencer para correr para o lado. Então, tem um desprezo. Aí bota os dois irmãos para criar os mortais. Mas com matéria-prima que eles não inventaram. Que deuses nobres inventaram. Aí, meu amigo, tu põe um esperto e um retardado para fazer um trabalho. O que você acha que vai acontecer? O esperto vira pro retardado e diz: vai fazendo aí. Eu vou dar um rolê, depois eu chego para dar uma olhada. Vou resolver um problema aí que a tia titã tá puta porque perdeu a guerra, vou lá dar uma consolada. Você cuida. Então, olha só, o começo dessa história já te disse que o sentido da vida é entreter deuses entediados. Agora eu estou te dizendo que quem montou o Cerizil foi um retardado. Está só piorando a tua situação no mundo. Dá um tempo, Prometeu volta. Chega para o irmão e pergunta: e aí? Deu merda. Claro, um retardado para fazer tem que dar merda. O que foi? É que eu peguei o projeto aqui, ó, um monte de bicho para fazer. Eu fiz. Eu gastei todos os atributos. O problema é que tem um para fazer ainda, faltou, mas não tem mais atributo. Eu fiz alguma merda, alguma botei com atributo a mais. Eu acho que é o ornitorrinco. Meu chute é esquisito, né? Eu acho que baleia ser mamífero também é esquisito. Tinha que ser peixe, porra, tá na água. Então tem coisa aí que tá esquisito. É merda que Epimeteu fez. Vacilou, botou atributo demais no aí. Vou botar a mama na baleia. Pô, não era para botar nesse bicho, era para guardar para outro. Né? Aí o Prometeu olha assim: qual foi o que faltou aí? É um tal de homem. Aí Prometeu olha para um lado, olha para o outro: eu não fiz porra nenhuma, deixa que desse aí eu cuido. Mas não tem atributo, né? Então como é que ele vai fazer? Simples, ele vai roubar, ele rouba dois atributos. É esperto. Dois atributos nessa história. Ele rouba a astúcia de Atena e rouba a engenhosidade de Vulcano. E com base nesses dois atributos roubados, ele faz a gente. Então vamos lá, você existe para entreter deuses entediados? Toda a natureza é feita por um idiota, menos você que é feito com um produto roubado. Você é fruto de receptação. Olha que merda. Como os atributos foram feitos dentro do plano cósmico, para cada bicho se encaixar no cosmos, então o leão
tem todos os atributos adequados à savana. Então o leão tem o hábito da savana. Na savana tem tudo que o leão precisa para existir. E para fazer as merdas leoninas dele para entreter deuses. E continuar existindo lá, se procriando, movendo a espécie, que é para a espécie continuar existindo. E esse leão patético não durar para sempre. E assim é todo bicho. O urso polar já vem com um casaco branco, que é para ficar combinando ali com o ambiente dele, né? O pinguim já vem com a arte militar, para quando se for o pinguim de Madagascar, enfim. Cada um já tem aí o seu, né? O seu atributo para se encaixar na natureza. E você? Qual que é a tua natureza? Qual que é o teu lugar nesse mundo? Você nasceu para viver onde? Me diz. É na floresta? É na montanha? Teu barato é praia ou montanha? Teu barato é Domingos Martins ou Vila Velha? Me diz aí. Ou Guarapari, Piúma? Vitória não é, que cá para nós a praia aqui é bonita de se ver, mas Vila Velha dá de 10, né? Não precisa ir muito longe para melhorar, não. Qual que é a sua? Onde você é feliz? Porque o leão, eu sei onde o leão é feliz. Onde ele pode realizar plenamente a natureza dele. A escolha moral do leão está toda ligada à natureza. A moral do leão cabe toda na savana. Eu sei que tem leão em zoológico. O leão em zoológico pode até cronologicamente viver mais do que o leão de savana. Mas a qualidade de vida do leão da savana é muito maior que a do leão zoológico. Ele não é feito para zoológico. Ele é menos leão quando está no zoológico do que quando está na savana. E você? Qual o lugar em que você é mais você? É na cidade ou é na fazenda? É na praia ou é na montanha? É fazendo direito ou fazendo engenharia? Qual que é a sua natureza? Você não tem, sabe por quê? Os seus atributos são roubados. O que você tem é engenhosidade e astúcia. Com isso eu pego a natureza e mudo. Com engenhosidade. É quente, eu faço ar-condicionado. Afunda, eu aterro. É frio, casaco. Chove muito, teto. De tal maneira que qualquer lugar que você vai, você encontra gente. Você vai para a savana, você não vê urso polar. Vê leão e vê gente. Você vai para o gelo, você vê o urso polar. E vê gente também, mas não vê leão de savana. Tem gente em tudo quanto é lugar. E se bobear mineiro, e de Governador Valadares. Está em tudo quanto é canto, velho. Tinha um amigo que estava puto da vida, preciso relaxar, vou para a praia deserta, sul da Bahia. Ele foi assaltado, cara. Sabe por que você é assaltado na praia deserta? Aí você vê como é para entreter Deus entediado, né? É praia deserta, esse vai ser ótimo. Ainda vou botar no TikTok aqui, limpo, para mostrar para a galera. Né? Vai dar um rios legal, assim. Não é? A gente está em tudo quanto é canto porque você não tem natureza. Ou seja, você tem liberdade. Esse é o argumento do Gorgias. Você tem liberdade, meu amigo. Liberdade. A história não para por aí, não. Para a ética, poderia ficar aqui, né? Mas só para fechar a história todinha. Aí esses homens, espalhados pela natureza, sem lugar para viver, eles também não sabiam como viver bem. O leão sabe como viver bem, é viver de acordo com a sua natureza, porque ele sabe qual é a natureza dele. A natureza está na cara, no corpo, na pata, em tudo do leão, na dieta do leão. Está em tudo dele, e assim o é para todo e qualquer bicho. E você? Você não sabe não só qual é o seu lugar, nem qual é a sua vida, nem o que você tem que comer, você sabe? Todo dia vai uma matéria nova dizendo qual que é a boa dieta. E toda hora aparece um alimento novo que previne o câncer. Cara, é tanta coisa que previne o câncer que eu não sei como alguém tem câncer ainda. Eu nunca vi um alimento que curasse hemorroida. Mas câncer todos. E está cheio de gente morrendo de câncer. É sempre a mesma promessa. Sempre dizendo como deve comer ovo, não deve comer ovo, como deve comer alface, quando de alface deve comer. Nem isso a gente sabe, velho, nem isso. O leão não tem a menor dúvida. É zebra, zebra. Quer lasanha no lugar de zebra? Claro que não, sou leão, porra. Eu não tenho dúvida. Você está cheio de dúvida na vida. Aí esses homens ficaram infelizes e perdidos, sem saber como viver, e mais, diante dos outros animais, pelos outros animais terem atributos mais adequados ao ambiente, você é um cara Rauli no ambiente, você não é um cara dali, você na mão com o leão está fudido.
Então esse homem perecia, esse homem não se desenvolvia, esse homem não ia para frente. Aí Zeus olhou o resultado disso e falou, porra, Prometeu fez merda, mas agora que fez eu tenho que dar conta desse troço. Aí ele chama outro deus, que é Hermes. Hermes, vem cá. Bate, que foi? Uma missão para você. Você vai levar para o homem a arte política. Porque com a arte política, ele vai usar essa engenhosidade que foi roubada dele para bolar um jeito de viver junto. E para criar coisas como muralha para se proteger dos animais. E vai criar a cidade com a política. E a cidade vai ser o hábitat do homem. É aí que ele vai poder desenvolver plenamente a sua humanidade. É nessa convivência com a arte política. Aí Hermes, tá bom, beleza. Não quer que ensine processo também? Não, só arte política. Tá bom? Nisso que ele já está saindo, ele volta. Ô Zeus, uma dúvida. Essa arte política, na hora de distribuir para as pessoas, o tal do humano, é para eu distribuir igualmente para todo mundo? Do tipo, dando a todo mundo a capacidade de ser político? Ou eu vou fazer que nem a medicina, que foi eu que distribuí também? O caduceu, né? Hermes é o deus da medicina. A arte da cura, porque a arte da cura eu não distribuí para todo mundo. Porque não precisa. Basta ter um sabendo curar, que ele cura um monte de gente. Não é assim? A gente não precisa saber se curar, né? Tem um cara que está aí para ajudar a gente. Como é que eu faço? Aí Zeus olha e diz, não, essa vai ser diferente da medicina. Você vai distribuir para todo mundo a arte política. Todo mundo vai ser político. Todo mundo vai ser capaz disso. Tá bom. E é por isso que para Gorgias a democracia faz sentido. Porque a arte política está em todo mundo. E porque você não tem natureza. E a política é o que substitui a natureza. E é da política que a gente cria a moral por uma decisão racional, consciente, por uma deliberação, mas um acordo que não tem uma pessoa mais especial que a outra. Não é que nem o médico que é mais especial que o não médico para diagnosticar e para saber a cura. Como todo mundo é igual, porque Hermes distribuiu para todo mundo a mesma arte, meu amigo, eu sou tão bom quanto você para dizer o que é a vida boa, que a gente tem que viver junto. O desafio é que assim como eu sei qual é a vida boa para mim, porque é o que eu gosto de fazer, de viver, o que eu quero, eu também tenho como pensar o que é a vida boa para nós. E nem sempre a vida boa que é boa para mim é boa para nós. E a democracia só tem esse problema, esse risco, das pessoas tentarem vender em praça pública a ideia do bem privado como sendo o bem comum, quando na verdade a lógica é que devesse imperar o bem comum. E a única chance de imperar o bem comum é na democracia, porque na democracia você pode denunciar a ideia do outro cara, que ele diz ser o bem comum, dizendo que não é bem comum porra nenhuma, é o bem dele. Se é bem comum, tem que ser bom para mim também, pô, esse troço é bom para mim, tem que agradar os dois lados, velho, ganha. Agora, se eu tenho a tirania, na tirania é fácil o bem do tirano ser apresentado, imposto como bem comum, porque não tem ninguém para dizer que ele está errado. Esse é o Gorgias. Então, nessa leitura, a moral vem da política. A moral é um apêndice da política. É um subramo. É no entendimento, é na conversa que a gente define o que é a vida boa. Mas isso tem um problema, que não define o que é a vida boa para o indivíduo. E cria uma divisão no bem do indivíduo e o bem comum, entre a arte de governar a si mesmo, ou seja, como viver a sua vida, e a arte de viver a vida coletiva. Para Platão, é um problema político. Porque a cidade boa não é boa só porque tem boas leis. A cidade é boa porque tem boas pessoas. Porque você convive com gente legal. E como é que eu ensino a pessoa a ser legal? Como é que eu faço as pessoas serem bacanas de se conviver? Aí depende da escolha individual, percebe?
Então, o seu problema, Gorgias, é que tudo bem no lado político faz sentido, mas no lado individual não. E não dá para separar as duas coisas. O Gorgias separa a moral política da moral individual. Na verdade, não tem um indivíduo, só tem um político. Não tem vida privada, não tem vida individual. O bom indivíduo é o bom cidadão, é o cara que se enquadra, é o cara que obedece à lei. Mas e a vontade individual? Quando essa vontade individual é tão grande que a pessoa fica tentada a não obedecer à lei, que vai ter uma vantagem. O que parece muito comum nas pessoas. E menos utópico do que achar que todo mundo vai virar cidadão no sentido de todo mundo obedecer à lei, só porque reconhece na lei o bem comum. Não é meio ingênuo, Gorgias? É assim que o diálogo segue. Não é? E se a ideia de Gorgias não dá certo para a moral, qual é que dá certo? Uma que não fala da política, uma que começa antes da política, que começa no homem, na psicologia mesmo. E é disso que nós vamos falar daqui a um breve intervalo, do qual o tempo de intervalo mesmo eu já estourei pra caralho. Mas mesmo assim, vamos dar um intervalo para quem é teimoso e não saiu da sala, para quem aguentou a vontade de ir ao banheiro, né? E vai ganhar como prêmio uma fila muito menor na cantina do Onofre, que é a única que tem um pão de queijo que presta nessa universidade inteira. É o único digno do preço. E a cantina do Onofre sempre tem troco para 50, é impressionante. Cara, eu estou há mais de 20 anos nessa universidade, há mais de 20 anos que ele tem troco para 50. Isso é uma coisa, eu nunca vi isso acontecer em outro lugar do planeta. Só aqui. Só no Onofre. Beleza? Tranquilos? 10 minutos para a gente voltar rápido e terminar. E eu poder ver se eu resolvo meu dedo que está doendo. Valeu. Né?